E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo falando um pouco sobre o livro A Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Um dos seus pontos, né? A gente já produziu, eu juntamente com meu amigo Helder, produzimos 7 vídeos sobre esse livro. E hoje eu gostaria de falar mais um ponto, talvez eu fale outros, né? São reflexões extremamente importantes para os dias de hoje, contextualizadas, atuais. É, e esse ponto, especificamente, né, que é ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, né? Onde Paulo Freire aponta uma pedagogia e uma prática do professor que luta contra qualquer tipo de discriminação, né? Esse tema é mais que atual, visto, e aí eu poderia utilizar o exemplo do George Floyd nos Estados Unidos e o levante que está acontecendo agora, mas o Brasil é um dos países que mais dá elementos para a gente pensar isso, né? Porque aqui no Brasil, como disse ontem um jogador Juninho Pernambucano, né? Existem milhares de George Floyds todos os dias. Acontece isso todos os dias. O brasileiro é que não entendeu. E por que não entende? Porque o próprio processo educativo, né, do brasileiro reproduz certos preconceitos, certas atitudes discriminatórias. É importante ressaltar aqui que o conceito de necropolítica, né, do Achille Mbembe, que é esse pensador camaronês, ele está muito em voga em função dos elementos que ele explica de discriminação, mas nos anos 70, Paulo Freire já estava falando desses fenômenos, né? O conceito de necropolítica é um conceito que vai trabalhar com a ideia de soberania e de como essa soberania é exercida pelo Estado para decidir quem vive e quem morre, para decidir quem importa e quem não importa, que corpos são descartáveis. E isso a gente pode pegar esse conceito que o Mbembe desenvolve e pensar vários elementos, várias questões, né? A gente pode pensar, como o próprio ensaio do Mbembe coloca, a questão da Palestina, né? Como aquele povo ali vive sob um estado policial que de fato escolhe que corpos devem viver e que corpos devem morrer, e como esse próprio povo sacrifica os seus corpos, né, para tentar fazer uma resistência àquela situação de opressão. E outros elementos, outros exemplos muito importantes, muito fortes, como as ocupações no Rio de Janeiro, ou como se exerce o poder, né, a necropolítica nas favelas. E eu poderia citar aqui vários exemplos, né? Exemplos e mais exemplos de como esses corpos, de como o Estado aniquila alguns corpos e outros não. E isso, claro, está arraigado no próprio sistema, na própria forma de produção de riqueza, que isso se inaugura desde a escravidão, desde o século XVI, desde que o capital se inaugura. Isso se inaugura, essa ideia de que alguns corpos merecem existir, outros corpos não merecem existir. Só que nunca se elimina o corpo antes que esse corpo produza riqueza. É o que acontece na escravidão, se você pega a história, né? Se você pega exemplos históricos para ilustrar a sua fala e a sua análise crítica, a sua análise histórica. Nesse sentido, colocando aqui o conceito de necropolítica para fazer um casamento teórico com a ideia de Paulo Freire, eu vou fazer 3 leituras, 3 partes de um dos tópicos do livro do Paulo Freire, que eu acho que trazem, né, a reflexão sobre a questão do sistema. E aí eu vou deixar na descrição um artigo muito interessante sobre necropolítica. Eu já fiz um vídeo sobre necropolítica mais
focado, né? Mas como os elementos pedagógicos, como a reflexão pedagógica, como o professor pode pensar essas questões, né? Numa primeira leitura desse tópico, eu estou usando aqui o livro Pedagogia da Autonomia, tá? Numa primeira leitura do tópico, Paulo Freire diz o seguinte: faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. Pensar certo é rejeitar a discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero, ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Discriminação não tem nada a ver com democracia. Quão longe dela nos achamos quando vivemos a impunidade dos que matam meninos de ruas, dos que assassinam camponeses que lutam por seus direitos, dos que discriminam os negros, dos que inferiorizam as mulheres. Olha o tipo de debate que o Paulo Freire está fazendo, né? Muito antes da gente enxergar esses fenômenos ocorrendo agora. Porque na época dele também ocorriam, né? Quão ausentes da democracia se acham os que queimam igrejas de negros, porque certamente negros não têm alma. E esse é um pensamento que se reproduz a partir do movimento da escravidão. Tá? Negros não rezam. Com sua negritude, os negros sujam a branquitude das orações. A mim, me dá pena, e não raiva, quando vejo a arrogância com que a branquitude de sociedades em que se faz isso, em que se queimam igrejas de negros, se apresenta ao mundo como pedagoga da democracia. Então, são as mesmas pessoas, né, que discriminam os corpos por serem negros, por serem femininos, por serem LGBT, por serem especiais. Essa mesma classe que depois quer ensinar o que é democracia. É aí que está a grande contradição, né? Numa segunda leitura do mesmo tópico, Paulo Freire diz, pensar certo não é o fazer de quem se isola, de quem se aconchega a si mesmo na solidão, mas um ato comunicante. Pensar certo é se comunicar, é diálogo, né? Não há por isso mesmo pensar sem entendimento, e o entendimento do ponto de vista do pensar certo não é transferido, mas coparticipado. Não existe transferência, né? A gente transfere conhecimento, mas é no momento em que a gente está transferindo que deve existir o diálogo e a conversa sobre esse conhecimento para que esse conhecimento seja certo. Na terceira e última leitura, Paulo Freire diz: não há inteligência, a não ser quando o próprio processo de inteligir é distorcido, que não seja também comunicação. A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, doar ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. Aí ele finaliza. A tarefa coerente do educador, você, meu amigo professor, você, minha amiga professora, pense nisso. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação, que não se funde com dialogicidade. O pensar certo, por isso, é dialógico e não polêmico. Pensar certo, dentro dos limites que a gente tem, é promover a democracia, é promover o diálogo, é colocar as pessoas para dialogarem sobre os temas, pensarem de forma crítica sobre os temas. No sentido de Paulo Freire, no sentido do pensamento do Paulo Freire, pensar certo é um agir dialógico, inteligível e democrático. Vamos pensar em democracia dentro dos seus limites.
Existem autores que criticam o Paulo Freire justamente porque ele não rompe. Ele reproduz o sistema que aí está, tentando fazer as pessoas dialogarem, tentando, através da democracia, resolver essas questões. Há controvérsias. Há controvérsias sobre esse pensamento. Por enquanto, fiquemos com o diálogo. É melhor do que a truculência. Beijo.